Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 21, versículo 9. 1 Samuel 21, 9. Primeiro livro do Samuel, capítulo 21, verso 9. Davi está no ponto mais baixo da sua vida. Ele está vivendo uma transição de um herói famoso a um fugitivo. É um ponto muito baixo da vida de alguém. Mas nós vamos aprender que essa fuga não era covardia, essa fuga era uma preservação. Algumas vezes você não é que você é um covarde, você está se preservando, esperando o melhor momento de agir. Vamos lá. 1 Samuel 21, 9. O sacerdote respondeu: a espada de quem? A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se você quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta. E o que Davi disse? Não poderia haver outra melhor. Dê-me essa espada. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para falar com você nesta noite. O Espírito Santo é uma voz que conhece o seu interior, que dá a você sabedoria, força, estratégia, que prepara você para tudo que está para vir, e Ele é o Deus que conhece você. Pai, nós oramos agora, invocamos a Tua presença aqui. Estamos num ambiente espiritual, num ambiente onde o Senhor tem liberdade, leão da tribo de Judá. O Senhor tem liberdade para rugir, o Senhor tem liberdade para manifestar-se, o Senhor tem liberdade para trazer a nós direção. Nós somos Teus filhos e precisamos tanto de uma voz, ó Deus. A Tua voz nos guia, e nós queremos pedir, ó Espírito Santo, sopra aqui, sopra de um jeito como nunca antes. Temos fome da Tua palavra, cremos na Tua palavra, amamos a Tua palavra e desejamos que ela inflame a nossa vida, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, somos carentes de Ti, dependentes de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, amém. O contexto do capítulo 21 de 1 Samuel é uma fuga de Davi. Ele está correndo porque ele sabe que nem todos os tempos da nossa vida são tempos de brilhar. Existem tempos de se esconder mesmo. Existem momentos que você precisa se preservar. Tem vezes que o inimigo fala assim: vem, 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 e você diz: não posso. Por que Davi está fugindo? Porque o rei Saul quer matá-lo. No capítulo anterior, capítulo 20, o filho de Saul, Jonatas, fez uma aliança com Davi, uma aliança de vida. E Jonatas foi muito claro, dizendo: Davi, vai embora, porque o meu pai, o rei da Saul, que está perturbado, não consegue não odiar você. Davi é um homem ungido, mas mesmo ungido, ele carrega o peso da solidão. Eu não sei se você já foi tão abençoado numa área, e parece que algumas vezes a bênção de Deus traz algumas consequências que parecem até irônicas, né? Você fala assim: como é que Deus pode me ungir e logo depois de ser ungido eu me sinto só? Davi está vivendo uma fase difícil, e ele chega nessa terra de Nob cansado, ferido e faminto. Ele vai até o sacerdote e ele pede pão. Só havia pão sagrado. E o sacerdote pergunta: olha, para eu dar pão para você e para os seus homens, vocês não podem ter feito relações sexuais nos últimos dias. Vocês têm que estar. E Davi diz: não, nosso pessoal está consagrado. Então eles comem lá no tabernáculo, no templo de Nob. E Davi, no meio da sua vida desnorteada, de viver uma vida de fuga, né? Afinal de contas, Saul não é só o rei, Saul é o sogro dele, né? Davi se casou com a filha de Saul. E Davi diz: tem uma espada aqui? Não havia nenhuma arma com ele. Ele está num dia ruim. E aí o sacerdote diz algo incrível. Falou: tem uma espada aqui. Ela está embrulhada ali, atrás do altar. E qual era a espada que estava ali? Era exatamente a espada do Golias. Exatamente a espada do Golias.
Davi venceu Golias no capítulo 17 de 1 Samuel. E nós estamos agora no capítulo 21. Entre o capítulo 17 e o capítulo 21, passa-se em média 10 anos. São 10 anos de quando o menino pastor foi levar comida para os irmãos. E lá no vale de Elá, Golias afrontava por 40 dias, dizendo: eu preciso de um homem. Um homem, não tem Deus aí em Israel? E quando todo mundo se acovardou, o menino, que era um pastor de ovelhas, foi até o riacho no vale de Elá, pegou algumas pequenas pedras, foi até o rei Saul dizendo: ei rei, isso é um absurdo, esse Golias, esse gigante está afrontando o Deus vivo. Eu já rasguei leão, eu já rasguei urso. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Saul diz: então vá, porque ninguém quer ir. Saul oferece a armadura dele para Davi. Davi coloca a armadura e vê que ele não cabe, porque ele não é um guerreiro, ele é um pastor. E ele sabe que para vencer as guerras, ele tem que ser quem ele é. E ele vai como um pastor. Ele pega a funda. A gente acha que Davi roda a funda assim, não. A funda era rodada assim, ó, em cima da cabeça. Ele roda a funda e roda a funda. E é por isso que Golias fica nervoso. Golias diz: eu sou um cão para vires comigo com pau e pedra. Pau porque Davi era um cajado, era um pastor, ele tinha um cajado. E pedra porque ele estava rodando na funda. Mas a Bíblia diz que aquela pedra, movida pelo Espírito Santo, ele roda sobre sua cabeça. E quando ele dispara aquela pedra finca na testa de Golias. Golias não morre com a pedra. A pedra o desequilibra, a pedra o deixa tonto. E aquele gigante de quase 3 metros de altura cai no chão. E quando Golias cai ao chão, Davi corre em direção a ele, pega a espada do guerreiro e corta a sua cabeça. E faz aquilo que tinha dito antes de matar: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu darei a sua carne às bestas feras do campo. Davi ergue a cabeça do gigante. E naquele dia, um pastor de ovelhas mostrou para todos os que viam que não é com a força do braço que um servo de Deus vence, mas é com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Naquele dia ele levanta, e com aquela espada ele corta a cabeça da humilhação. Ele corta a cabeça. Só que os tempos passam, as fases mudam. Naquele dia Davi foi aclamado. Naquele dia as mulheres bateram palmas para ele. Naquele dia a sua família foi isenta de impostos para sempre. Ele se casa com a filha do rei. Ele se torna famoso, nobre. Mas tudo na vida passa. Não se apegue demais ao sucesso de hoje. Não se apegue demais à vitória. Tudo na vida passa. E agora, 10 anos depois desse apogeu, dessa vitória, Davi está fugindo solitário. Ele está fugindo humilhado. Só que no meio dessa fuga, ele encontra algo que lhe traz memória. O que é que lhe traz memória? A espada de Golias. Nesse dia, Davi não se parece um vencedor. Ele não se parece um guerreiro famoso. Nesse dia, ele está mais para covarde, alguém perdido. Mas quando ele pega a espada de Golias nas mãos, aquela espada que estava preservada na terra de Nob, na casa de Aimeleque, que era amigo de Davi, ele vê que uma espada antiga ainda pode dar a ele novas vitórias. Uma espada que há 10 anos atrás foi o sinal de uma grande libertação. Eu não me sinto mais um guerreiro, eu não me sinto mais tão fortalecido, mas há uma espada que me traz à memória o que Deus fez comigo ontem. E se Deus está me permitindo encontrar uma espada antiga, é porque Deus tem vitórias novas para a minha vida. Eu não sei de verdade para quem eu estou pregando, mas fases vão passar, e o diabo sempre vai tentar entrar na nossa cabeça para dizer que estamos velhos o suficiente, estamos travados o suficiente. Mas a resposta de Davi em 1 Samuel 21:9, ela é incrível. Quando ele ouve de Aimeleque que há uma espada ali, aquela espada de Golias, a resposta de Davi é: não poderia haver outra espada
melhor, não é porque a lâmina dela era mais afiada, não é porque o metal dela era mais nobre, é porque aquela espada estava descortinando a realidade da vida. Porque mesmo a minha fase sendo a pior fase, aquela espada estava me lembrando a fidelidade do Deus que eu sirvo. Então Davi está dizendo: não poderia ter espada melhor, porque no meio das minhas angústias, no meio da minha tristeza, no meio da minha desolação, eu estou lembrando de um Deus que já me levantou ontem, e agora eu posso dizer: se Ele me levantou ontem, Ele me levantará hoje também, Ele me levantará amanhã também. Não há espada melhor do que essa. Essa espada me aponta para um livramento. Eu não sei, porque não há nada melhor. Meu irmão, não há nada melhor do que no meio da pressão de hoje lembrar da vitória de ontem. Não há nada melhor do que no meio das batalhas de hoje lembrar das vitórias de ontem. No meio das humilhações de hoje lembrar da honra de ontem. Isso é maravilhoso. Davi tomou a espada que era de Golias, ele recuperou essa espada, a mesma espada que ele cortou, porque diante de pressões atuais, recupere suas armas antigas. Se você está perdido hoje, sua casa, seu ministério, sua cabeça, não queira trazer coisas novas, não queira se enfiar em cursos novos. Abra os baús daquilo que Deus já fez na sua vida ontem, antes. Recupere o seu batismo, recupere dias de hospitais, dias de desprezo, que Deus te levantou. E todos nós aqui temos um punhado de Golias, que ao longo da nossa vida nós já cortamos a cabeça dele. Você só está sentado aqui porque alguns Golias foram degolados ao longo da vida. Alguns Golias já caíram: Golias do vício, Golias da mentira, Golias da perseguição, Golias da incredulidade, Golias do medo, Golias do pânico, Golias da crise financeira. Muitos de nós aqui já cortamos várias cabeças de Golias, mas talvez nessa temporada, em abril de 2025, você diga: pastor, eu não estou na minha melhor fase, eu não estou. E eu quero dizer que há uma espada guardada em algum lugar desta igreja. Há uma espada que vai lembrar você de um Deus que já derramou graça e misericórdia sobre você, e esse Deus continua derramando graça e misericórdia. Alguns vão dizer que foi por acaso que Aimeleque guardou aquela espada. Não foi por acaso, porque o céu sabia que naquele dia Davi entraria ali cabisbaixo, triste, sozinho, mas aquela espada estava preservada. Talvez alguém já tentou relar naquela espada, alguém já tentou pegar, mas Deus disse: ninguém vai pegar, porque um dia eu sei que o meu servo entrará aqui abatido, um dia eu sei que o meu servo entrará aqui confuso, e quando ele ver a espada de Golias, ele vai lembrar da minha fidelidade. Que neste culto você lembre da fidelidade de Deus, que nesse culto você lembre que aquilo que parece estar esquecido vai te dar vitória. Aleluia! Armas de triunfo têm que ser preservadas. Eu tenho que lembrar de orações que eu fiz, que Deus me respondeu. Eu tenho que lembrar que há espadas que têm que ser recuperadas, espadas que eu já usei e vi a fidelidade de Deus. Existem armas forjadas no meio da pressão, e nós falarmos como Davi: não há espada melhor, não há espada melhor. Não é porque a lâmina dela é afiada, é porque ela me lembra do que o diabo quer que eu esqueça. Um dia eu já desci num arraial e Deus me libertou. Você já parou para pensar no que o diabo quer que você esqueça? Quantas vezes nós não temos nem memória? Nesse joguinho do inimigo a gente cai, e cai bonito, porque parece que algumas vezes Saul é maior do que Deus. Davi está fugindo por causa de Saul. E quem é Saul? Saul é um rei perturbado. Saul é um homem que não consegue ficar em pé com as próprias pernas. Saul é um homem amargurado, um homem que já perdeu o reinado e principalmente perdeu a unção. Saul não é ninguém. Mas algumas vezes, algumas pessoas que não são ninguém conseguem ter tanto poder na nossa vida, gente. Algumas pessoas que não são nada, não têm poder algum, mas só porque falam um pouco mais grosso conosco, só porque tem um pouco mais de recurso humano, nos faz rebaixar a presença de Deus a nada. Mas Deus sempre vai deixar espadas de Golias na tua trajetória. Há uma espada de Golias no teu quarto, há uma espada de Golias na tua casa, há uma espada de Golias aí ao teu lado da tua cadeira agora. Há uma espada, há coisas na sua vida que você pode olhar. Esse é o paradoxo da vida de Davi. A espada que inicialmente foi usada para cortar a cabeça do inimigo seria agora o maior troféu da sua vida. A espada de Golias foi feita para gerar um banho de sangue em Israel.
A espada de Golias foi feita para envergonhar, mas novas vitórias viriam por uma espada velha. Novas vitórias por uma espada velha. Novas vitórias por uma espada velha. Novas vitórias por uma espada velha. Uma espada velha. Uma espada que eu já usei. O que é que você já usou e esqueceu? O que é que você já manifestou em Deus e esqueceu? Quem você já foi? Quem? Agora Davi está ouvindo que os filisteus estão querendo invadir a cidade de Keila. A cidade de Keila está afugentada porque os filisteus estão roubando o trigo do povo. E Davi consulta a Deus. Coloca para mim 1 Samuel 23, 1 e 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? E o que o Senhor respondeu? Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Vá, vá. Versículo 4. Davi consultou o Senhor de novo e ele respondeu: por que de novo? Porque ele está enfrentando mais uma vez o mesmo inimigo. Deus disse: vá, levante-se e vá à cidade de Keila, pois lhe entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila e combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota, libertando o povo daquela cidade. Uma espada aposentada 10 anos depois pode trazer novas vitórias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que ao longo da vida nós vamos ficando velhos, o nosso coração vai ficando amargurado, a rotina vai nos dominando, a rotina de trabalho, e nós vamos esquecendo as armas que Deus já nos deu no passado, e vamos negligenciando ela, e nos tornando pessoas que aparentemente ficamos sem saída, como se fôssemos inexperientes, como se nunca tivéssemos enfrentado nada. Mas os filisteus que vencemos ontem, vamos vencer hoje também. Deus está dizendo: vai lá e derrote eles. Você já matou eles uma vez, vai matar de novo. Quais áreas da sua vida estão em pânico? Porque você simplesmente estão desprezando as armas que ao longo da vida te sustentaram. Lembre dos hospitais pelos quais Deus já te livrou. Lembre dos quartos escuros que Deus já te ergueu. Lembre-se das batalhas emocionais que você falou: eu vou quebrar, eu vou enlouquecer, eu vou morrer, e Deus surpreendentemente encheu você do Espírito Santo e você se levantou. Lembre-se dos colapsos nervosos. Foi sorte, meu irmão? Foi sorte? Fala a verdade, foi sorte? Não foi sorte. Aonde está a espada de Golias? É isso que você tem que perguntar. Onde está aquela unção que me encheu ontem? Onde está aquele poder que me deu a força ontem? Não é porque você não tem mais 20 anos de idade que o poder de Deus enfraqueceu. Não é porque seus cabelos estão mais brancos do que ontem que a graça de Deus foi afugentada. Não é porque você não tem mais a vitalidade do pastorzinho de ovelha que Deus está fraco. Deus está dizendo: busque a espada de Golias, porque novas vitórias acontecerão por essa espada que parece estar aposentada, mas eu darei ela de volta a você. Hoje é uma noite para abrir o coração e declarar: espadas velhas trarão vitórias novas, orações velhas trarão vitórias novas. O poder que parece que muitos disseram acabou, não acabou não. Deus ainda sopra, Deus ainda levanta, Deus ainda levanta vasos, Deus ainda restaura vidas, Deus ainda responde orações, Deus ainda traz dons de línguas. O reino de Deus não fica ultrapassado, o reino de Deus não fica velho. Oração não é vencida, não há validade para adoração, não há validade para fidelidade a Deus. Nós estamos querendo procurar Deus do grandioso, Deus dos ginásios. Existem muitos logotipos, muitas igrejas de nome, existe todo o movimento, mas não é o novo que vai sustentar você. O novo é o que Deus vai derramar, mas a espada é a espada velha. Volta a lembrar do batismo, volta a lembrar do dia que você falou em línguas, volta a lembrar da espada que te sustentou até aqui, e olhe e diga: eu não vou deixar a espada de Golias aposentar, porque eu preciso recuperar a minha luta.
noite de avivamento, hoje é uma noite de poder, hoje é uma noite de restauração. Receba, levanta as suas mãos. Alguns estão celebrando a morte e a aposentadoria, mas você não vai se aposentar. A espada de Golias ainda vai entrar em batalha, e aquilo que Satanás preparou para te matar vai ser o seu troféu. Em nome de Jesus eu declaro: a espada de Golias vai ser o maior troféu da sua vida. A espada de Golias, 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 a espada. Algumas vezes Deus nos confunde e usa a arma do inimigo em nosso favor. Eu me lembro muito de Amã. Amã está no livro de Esther. Amã era um inimigo do povo judeu. Ele servia ao rei Xerxes. E Amã, ele estava fazendo uma conspiração contra o povo judeu. Ele queria matar os judeus, ele odiava os judeus. E a Bíblia diz que ele montou uma forca. Ele preparou uma forca para Mordecai. Mordecai era o tio de Esther. Ele fez toda uma conspiração, ele fez toda uma engenharia, porque ele não queria só exterminar os judeus, ele queria humilhar, ele queria fazer daquela forca o seu troféu. Ele queria dizer: olha o que acontece com quem mexe conosco. E a forca que Amã preparou para Mordecai se transformou num símbolo da vitória de Mordecai sobre Amã. Quem foi para a forca foi Amã. Deus usou a arma de Amã contra ele mesmo. Olha o que diz em Esther capítulo 8, verso 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei empalar Amã na estaca que ele levantou, e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Capítulo 9, versículo 1 e 2. No 13º dia do 12º mês, do mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam derrotá-los, esperavam humilhá-los. Mas aconteceu o contrário. Você tem que entender que o fato do inimigo querer me enforcar não significa que ele vai fazer isso. O problema é que nós somos tão imediatistas que só ver o inimigo construir a forca, eu já disse que acabou. Não, só disse que acabou quando Deus disse que acabou. Deixe que o inimigo construa a forca. Não seja precipitado. Porque quando o inimigo acorda dizendo: hoje eu acabo com eles, Deus faz acontecer o contrário. Estou pregando a Bíblia para você. Aconteceu o contrário. E o que é o contrário? Foram os judeus que dominaram aqueles que o odiaram. Os judeus dominaram. A forca se tornou o troféu de Mordecai. Fala comigo: o contrário de Deus. De novo, eu quero ler Esther 9:1. Aqui, ó. Leia comigo: naquele dia em diante. 1, 2, 3. Naquele dia Se eu profetizar na sua vida o contrário de Deus, o que você acha? Se eu disser que Deus pode fazer o contrário do que estão esperando, o contrário do que estão armando. Se Deus falar assim: tenha paciência, deixe que eles construam a cova, deixe que eles construam um buraco, e na hora de jogar você, eu vou fazer acontecer o contrário. Você tem frieza o suficiente para esperar Deus fazer o contrário? Ou você vai ser um precipitado e dizer: ai pastor, eu vou morrer. Por quê? Porque estão construindo uma forca. Ai pastor, eu vou morrer porque olha o tamanho da espada do Golias. Eu quero declarar que existe um poder ao contrário sobre a sua vida. Há um poder de uma reviravolta. Eu quero dizer que Deus vai contrariar os projetos do diabo que estão sendo feitos contra o seu povo. E aquilo que o diabo ia fazer contra o seu povo, o povo de Deus vai fazer contra Satanás. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Mateus capítulo 16, versículo 18. Levanta as mãos para cá. A Bíblia diz: e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Grita comigo: e as portas do Hades não poderão
Jesus, não se precipite, não seja sensível demais. A espada de Golias vai ser seu troféu, a forca de Amã vai ser seu troféu, porque Deus vai fazer o contrário na sua vida, e é Deus que sabe a hora de agir, é Deus que sabe. Você pode glorificar Deus por isso. É o contrário, grita, é o contrário, eu vou viver o contrário. A minha pior fase vai ser a melhor, a minha fase mais doente vai ser a fase mais sarada, a minha fase mais perseguida vai ser a fase que eu mais vou ser promovido. O contrário, eu creio no contrário. Eu creio que aquilo que poderia ser a minha sepultura, será a minha glorificação no nome de Jesus. A espada de Golias foi a arma que Davi disse: ainda bem que eu achei essa espada. A forca que Amã construiu foi a honra de Mordecai, porque os inimigos nos promovem. Os inimigos nos promovem. Os seus adversários nasceram com uma função: promover você. Os demônios estão aí com uma função. Pastor Diego, por que Deus o Todo-Poderoso deixa os demônios livres? Porque a função dos demônios é promover você. O bobão do Golias nasceu com uma única função: promover um pastor de ovelhas a rei de Israel. Davi não seria o rei que foi se não houvesse um gigante no caminho dele. O gigante fez o nome dele ser rapidamente conhecido pelos 4 cantos da terra. O gigante fez as crianças de qualquer igreja no mundo saber quem é Golias. E o maior feito de Golias não foi o reinado, mas foi o dia que ele desceu no arraial, pegou pedrinha e jogou. Os teus inimigos nasceram para promover. A espada de Golias foi o maior troféu, mais importante do que a coroa que tinha na cabeça, era a espada que tinha nas mãos. Tolo, não se perca. As pressões que você tem sofrido hoje serão os capítulos mais importantes da sua história. Ninguém escreve livro de algo sem sal. Livros nascem quando você passa pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer ler uma biografia de alguém constante, de alguém igual. Biografias best-seller são pessoas que passam pelo vale da sombra da morte e levantam de lá renascendo pela força do Espírito Santo. Milhares de pessoas querem ver quem seria Davi sem Golias. Quem seria você sem os seus opositores? E aí você diz para mim: pastor, mas isso não é claro? Claro que não. Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é fazer o quê? A glória de Deus é ocultar certas coisas. E a sua função qual é? É descobrir. É o esconde-esconde. Deus fala: eu não vou mostrar, mas você vai buscar. Você vai levantar e vai atrás. Porque eu escondi espadas de Golias ao longo da tua trajetória. Você só vai ficar confuso se quiser. Você só vai desanimar se quiser. Eu tenho um repertório para você. Eu tenho história para você. Eu tenho um nome para você. Na ótica divina, espadas são instrumentos de promoção e dupla honra. Isaías 61, versículo 7. Levanta a tua mão para cá. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele regozijará em sua herança, pois haverá porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Alegria. Eu acho lindo Davi humilhado dizendo: era a melhor espada que eu podia achar. Mordecai dizendo: essa forca, que coisa linda.
Por quê? Porque essa forca que Amã preparou com tanto ódio se transformou no símbolo da fidelidade de Deus e amor de Deus pela minha vida. Que coisa linda quando você recebe as notícias que as secretárias do capeta mandam para você. E o que tem de secretária do capeta está escrito dentro dos infernos, não é? Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que estão falando, você não sabe. Deixa as secretárias do capeta trabalhar. De um lado elas informam, e do outro lado você lembra que a fidelidade de Deus te acompanhará todos os dias da sua vida. De um lado elas querem trazer o terror, e do outro lado você levanta a espada dizendo: o mesmo Deus que me levantou ontem me levantará hoje. Aleluia! Mas não tenha medo dos inimigos, porque eles cumprem um papel importante. Inimigos são bons para mostrar a você quem é amigo. Os inimigos vão simplesmente trazer uma peneira na sua vida. Em Provérbios capítulo 17, versículo 17, olha que incrível: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O seu inimigo vai gerar um irmão na sua vida. Uma pessoa valiosa vai aparecer para você no pior momento da sua vida. E talvez você só vai conhecer essa pessoa porque tem um inimigo querendo desgraçar a sua vida. E aí Deus vai te dar um presente, um amigo para a vida, um amigo de fé, um irmão de todas as batalhas, um amigo de oração, que talvez você nunca conheceria se tudo estivesse bem. Mas Deus colocou aquele amigo que foi gerado no pior momento da sua vida, para mostrar que você não está sozinho. Olha quantos inimigos geraram amigos verdadeiros na nossa vida, sim ou não? Quantos momentos terríveis mostraram pessoas que foram presentes de Deus para nós, pessoas que nós vamos levar por toda a nossa vida. Não reclame dos seus amigos, eles estão gerando irmãos na sua vida. Gerando irmãos. As dificuldades fazem a gente trabalhar mais rápido. Quando você está debaixo de uma pressão, você vai ver que ambientes de pressão farão você ficar mais atento, mais esperto, menos distraído, porque você sabe que se vacilar, o inimigo passa por cima. Então você vai ficar muito mais ágil, vai errar menos, vai fazer mais com menos tempo. Até nisso os inimigos são uma bênção, porque eles aceleram coisas que normalmente nós seríamos sonsos, lerdos, devagar. Não. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 7, sobre a igreja de Filadélfia. Olha que lindo essa carta de Jesus a esta igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha o que Deus fala sobre essa igreja: eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas mesmo com a pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que só se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também guardarei a hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem? Talvez você tenha a espada de Golias. Todas as vezes que eu esqueço quem eu sou, eu lembro do que Deus fez. Eu lembro que eu não posso esquecer do que Ele fez. Deus sempre garante quem chama. Ele diz para a igreja de Filadélfia: vocês são fracos, mas vocês nunca esqueceram da minha voz. Vocês são fracos, são pequenos, mas vocês sempre me obedeceram. E eu declaro que guardem o que você tem, para que vocês não percam, ou para que ninguém tome a sua coroa. A espada de Golias foi a vitória de Davi. A forca que Amã construiu para Mordecai foi o troféu de Mordecai sobre Amã. Você tem que entender que tem armas que Deus já te deu,
E você só tem que lembrar delas. Lembrar que Deus já fez coisas grandes. Deus já mostrou a sua fidelidade. Deus já mostrou a sua benignidade. Você tem que focar no que importa. Você tem que lembrar com muito carinho daquele dia que Deus sobrenaturalmente manifestou o seu poder e graça. E você sabe que estar aqui hoje é um milagre. E talvez você esteja como Davi hoje, não vivendo uma fase boa, confuso, Saul atrás de você, vivendo uma fase bagunçada. Eu tenho uma unção, mas me pareço um derrotado. Mas em algum cantinho, em algum lugar, Deus deixou uma espada guardada. Uma espada que vai lembrar você de um passado que Ele já mostrou a glória dEle. E essa glória não pode ser apagada. Essa glória está disponível para todos aqueles que creem. E hoje é um dia de recuperar a espada. Hoje é um dia de voltar a se encher da presença de Deus. Hoje é um dia de inflamar a alma. Feche os seus olhos. Hoje é um dia de dizer: eu não vou esquecer quem eu sou. Armas antigas me darão vitórias novas. Armas antigas. Eu não estou falando da vida velha. Deus não põe vinho novo em odre velho. Mas eu não estou falando de odre, eu estou falando de espada. Eu estou falando do poder da oração. Você que orava com fogo e agora não ora mais. Você que já enfrentou demônios terríveis, mas esqueceu da arma. Você que já levantou no meio da miséria, declarando pelos 4 cantos da sua vida que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Mas agora você está tão calado, está tão calado, está tão apagado, está tão abalado. Parece que nem lembra mais dos vales, das cavernas, nem lembra mais dos livramentos. Deus está te dando uma chance hoje de recuperar a sua memória, de recuperar a memória, de lembrar que aquilo que foi tramado contra você, Ele reverteu em milagre para a tua vida. Oh meu Deus, hoje é uma noite de libertação. Lembre agora, com os olhos fechados, de um episódio da tua vida que você sabe que foi Deus que te levantou. Lembre agora, nesse momento, de uma fase da sua vida que você disse: pastor, foi Deus purinho na minha vida. Foi Deus purinho. O que eu falei naquele dia, aquela autoridade que eu tive naquele dia, pastor, não veio de mim não. Aquele dia, o que eu falei, só pode ter sido Deus. O jeito que eu reagi, o jeito que eu me levantei, eu nem sei explicar, pastor, mas eu me lembro, aquele dia foi tão especial. Eu cortei a cabeça do Golias. Eu disse: acabou, chega, basta. Pois Deus me trouxe aqui para lembrar você que aquele mesmo Deus que anos atrás fez o milagre, Ele está aqui hoje. Aleluia. Ele continua fazendo milagres, Ele continua reinando sobrenaturalmente, Ele continua enchendo pessoas que o amam, Ele continua dizendo: pega a espada de novo, pega a espada que você já usou em outras épocas, porque eu vou manifestar minha glória de novo. Pega a espada, pega aquele glória a Deus que há muito tempo você não declara, pega aquele canto que está entalado na garganta, pega aquele levantar de mãos, não aquele levantar de mãos qualquer, mas aquele levantar de mãos que você fazia na adolescência, que você começava a me adorar e não tinha hora para acabar. Você venceu tantos desafios, a tua casa era uma casa amargurada, teu pai não entendia, tua mãe não entendia, mas porque você foi fiel, você ganhou toda a tua família. E agora, porque tem uma pessoa falando bobagem, você está todo assustado, porque tem uma fase que aparentemente é ruim. Não, você já viu o quanto eu já fui fiel na tua vida, você já viu. Então pega a espada, porque não, eu vou fazer de novo. Deus manda dizer: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. De novo. De novo. Vamos colocar em pé. De novo. De novo. Aleluia. De novo. De novo. De novo. De novo. Você vai voltar a pregar de novo. Você vai voltar a falar do amor de Deus de novo. Você vai voltar a orar de novo. Você vai voltar a
a cortar a cabeça do Golias de novo. Uma vez um pastor falou para mim assim, ele já era ainda é vivo, mas é um pastor idoso, e ele falou assim: Diego, aproveita a tua idade, aproveita que você é novo, porque você vai ver que os anos, eles não vão deixar você fazer muita coisa. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu repreendi isso na minha alma, porque eu não acredito que o envelhecimento pode destruir a unção de Deus. É óbvio que mais velho eu não vou correr, eu não vou pular, eu não vou gesticular, mas não significa que eu me tornarei uma pessoa fria, apática, sem a chama do Espírito Santo. Eu creio que Deus pode arder na fase da vida de cada uma das pessoas. Não importa que idade você tem, como está a sua coluna, Deus pode queimar em nós, em qualquer fase da nossa vida. Há uma espada velha que vai te dar uma vitória nova. Há uma espada velha que vai te dar uma vitória nova. E você sabe, porque você já usou ela uma vez. Você já usou essa espada uma vez. Você já venceu usando essa arma. E nós vamos orar agora por um despertar dessa espada na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? O que eu estou transmitindo de Deus a você é que você não precisa de uma unção nova. Você tem que usar a espada que você já usou, e nós temos que manifestá-la. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu invoco a tua presença aqui agora. Nós queremos recuperar a espada de Golias. Eu quero falar como Davi: essa é a melhor espada que eu podia encontrar. Eu quero achar a espada que vai despertar os sonhos, a espada que vai trazer encorajamento, a espada que vai despertar a minha alma, a espada que vai despertar os meus dons, a espada que vai acender a chama na minha alma, a espada que vai me encorajar para batalhas novas, a espada que vai fazer aquilo que tramaram contra mim se transformar no meu troféu. Eu agora me revisto desta espada, e eu oro por cada um que está aqui nesta noite. Eu oro por uma manifestação da tua glória agora. Eu oro para que eles encontrem a espada de Golias aqui, a espada que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás os fez vencer o vício, os fez vencer a agonia, os fez vencer o abandono, os fez vencer o pecado, os fez vencer a solidão, os fez vencer o diabo. Essa mesma espada continua cortando, essa mesma espada continua derrubando demônios, essa mesma espada continua expulsando as trevas, essa mesma espada continua trazendo vitória. Eu não quero uma espada nova, eu quero a espada velha para novas vitórias. Deus manda dizer: lembra do que eu fiz ontem, lembra de como eu te usava no passado. Eu tenho saudade de ti, diz o Senhor. Eu tenho saudade do tempo que eu te enchia, eu tenho saudade do tempo que eu te tomava, eu tenho saudade do tempo que o meu poder em você, tu não tinha medo de nada, tu era ousado, tu era valente, tu era uma pessoa cheia. Mas Saul te enfraqueceu, Saul colocou medo em você, Davi. Mas hoje a espada
Receba o envolvimento do Espírito Santo. Eu declaro a manifestação de Deus no teu interior. Eu declaro poder fluindo, não segura. Poder fluindo, resista ao mal e submeta-se sua vida ao Senhor. Receba o calor do Espírito Santo. Olha Deus refrescando a tua memória. Olha Deus refrescando aquilo que já plantou em você. Olha Deus trazendo os dons de volta. Olha Deus trazendo o vigor. Olha Deus trazendo as lembranças quando você estava tomado de glória. Pois hoje é uma noite de glória. Hoje é uma noite de glória. Hoje é uma noite de glória. Receba poder, o poder que te dá vitória, o poder que te dá lembrança, o poder que te dá história. Poder. Eu estou vendo poder. Eu estou vendo o poder tomando as minhas mãos. Eu estou vendo o poder tirando o luto da minha alma. Eu estou vendo o poder abrindo uma janela de esperança. Eu estou vendo o poder transformando as suas mãos de volta para a batalha. Eu estou vendo o poder te dando um novo ritmo. Eu estou vendo o poder te dando uma nova velocidade. Eu estou vendo o poder te dando uma envergadura de guerreiro. Eu estou vendo o poder devolvendo o brilho para os teus olhos. Eu estou vendo o poder derramando uma coroa de unção sobre a tua cabeça. Eu estou vendo o poder lembrando que Ele já te sustentou ontem e você não vai morrer. Eu estou vendo o poder adestrando as suas mãos para a guerra. Eu estou vendo o poder blindando o teu coração. Eu estou vendo o poder te dando palavra. Eu estou vendo o poder curando o teu corpo. Eu estou vendo o poder libertando você da cadeia do medo. Eu estou vendo o poder derramando dons espirituais. Vai fluir em dons espirituais. Dons, vai cantar, vai dançar, vai profetizar, vai ministrar. Eu estou vendo o poder tomando conta. Problemas que ninguém resolve, você vai resolver. Deus está inspirando a sua cabeça. Poder de Deus. Poder de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus disse. Poder de Deus. Poder, vai sentar no trono. Poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus. Poder. Vai falando em mistérios com Deus, vai falando. Olha a espada de Golias aí na tua mão. Poder de Deus, poder de Deus. Olha a espada de Golias. Vai lembrando. É o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Deus não está fraco não. É o poder. É o poder de Deus, é o poder Davi, é o poder Davi. No dia mau, olha a espada de Golias, Davi. No dia da solidão, olha a espada de Golias, Davi. Olha a espada de Golias, filho. Lembra. Você tem que lembrar, filho. Você tem que lembrar. Lembra quem eu sou. Lembra do que eu já fiz. Lembra. Lembra que eu já fiz. Lembra. Você tem que lembrar. Lembra. Esse é o medo do diabo. O diabo não quer que você lembre. O diabo quer que você pense que Deus te abandonou. E Deus está dizendo: lembra. Lembra da minha fidelidade. Lembra que eu já te levantei da cama outras vezes. Lembra que eu já te socorri muitos dias. Lembra que eu já te curei várias vezes. Lembra que eu fui a esperança no meio da desesperança. Lembra que eu fui a tua companhia. Lembra que eu fui o teu amigo verdadeiro. Lembra que eu blindei você. Aquele tiro era para ter te matado, mas eu fui o teu colete. Lembra aquela fofoca, aquela calúnia era para ter arrebentado você, mas eu blindei você. Lembra aquela traição que você
sofreu. Se não fosse eu, tu estava no manicômio, tu estava lá. Mas por que você levantou? Porque era eu. E eu estou aqui, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui agora, eu estou nesse momento aqui. O mesmo que estava lá ontem está aqui. O mesmo que socorreu ontem está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui perto de você. Eu estou aqui. Acalma o coração, eu estou aqui. Abraça-me, eu estou aqui. Eu vim, eu estou aqui. Calma. Espírito Santo de Deus, que graça maravilhosa, que poder maravilhoso. Glória a Deus. Contempla a presença de Deus. Contempla a presença de Deus. Olha Ele andando entre nós. Que glória, que presença, que segurança, que autoridade. Oh, que força, que paz, que glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.